Ok, após eu procrastinar por um bom tempo, 1 hora, mais de 1 hora na real, porque o shorts prende a atenção. Ai, bem, limites, eba, nossa, tá chovendo, hein? Bem, resumindo, o limite, a ideia geral é uma aproximação para você descobrir algo. Tipo, um exemplo que ela deu foi achar a área de uma circunferência. Se a gente, sei lá, usar um quadrado, a gente vai conseguir uma área, que é aí a gente, aí tipo, tem uns espacinhos que vão estar em branco, porque, né, o quadrado não é grande o bastante, mas, tipo, quanto mais a gente vai aumentando o número de lados do polígono, mais o negócio vai aumentar, mais o treco vai ocupando espaço. Então, tipo, você vê aqui, tipo, a área do polígono em branco tá bem, em preto, nesse caso, tá bem menor que a do quadrado. Aí, se você for aumentando várias e várias vezes, uma hora você vai chegar em um momento em que a área é praticamente igual. Tanto que, cadê? Deixa eu pegar aqui os trecos. Ó, tipo, se a gente tem aqui um triângulo, ele ocupa uma areazinha aqui, né? Que é igual, legal. Mas se a gente aumentar aqui um pouco para um quadrado, ele ocupa uma área maior que o quadrado. Tanto que, ó, a área do polígono é igual a 2 e a área de circunferência é igual a π. Se a gente aumentar mais um pouco, a área do polígono 2.3.8 e a área de circunferência é π. Aí você vai aumentando o número de lados até uma hora. O polígono, ele praticamente ocupar a circunferência. Tipo, ó, você nem consegue enxergar direito que tem alguma coisinha em branco. Mas se você dá um belo de um zoom, você vê que não é a área certinha da circunferência que está sendo ocupada. Então, né, tipo, é isso que é limite. Quando um treco se aproxima do outro, aí ele é o valor. Você usa a aproximação para determinar algo. Aí, né, pra gente, tipo, calcular o limite, tipo, quando x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 tende a 1. Como que a gente faria isso? Mano, eu já fiz isso aqui, mas tanto faz, né? Vamos lá. Ó, primeiro, uma das formas seria a gente, foi o que ela ensinou, seria a gente pegar o valor do x, que são bem próximos do 1, e tacar na equação e usando a calculadora e ir calculando. Aí você vai ver, tipo, usando esses valores aqui que são bem próximos de x, esses aqui são os menores. Quando x tende a um valor menor que 1, mas é bem próximo, você fala que x tende a 1 menos. Esse menos significa que você está olhando os valores que são menores, um pouquinho menores que o valor principal, que é 1 nesse caso. Aí a gente usa 0,9, 0,95, 0,99, etc. Já x tendendo a 1 mais, aí a gente está olhando os números que são um pouquinho maiores que 1. Aí, né, a gente vai vendo e tudo mais, e aí a gente percebe que quanto mais próximo a gente chega do 1, mais próximo a gente chega do 2, que é, dos dois lados. Isso nem sempre acontece, mas quando o limite existe em um certo ponto, aí ele vai se aproximar de um mesmo número. Aí, bem, quando x tende a... Ou a gente podia fazer da forma que é mais uau, incrível, que é ter um pouquinho mais de conta, que é basicamente a gente olhar o x mais 1 vezes x menos 1 e dividir por x menos 1, corta, sobra x mais 1. Aí depois substitui por 1, então ele tende a 2, que é o mesmo valor que aqui estava se aproximando. Aí, então, quanto mais os valores de x ficam perto de 1, o valor de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 fica cada vez mais próximo de 2. Que é aí, você pode apresentar assim, que é limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 é igual a 2. Aí calcular o módulo de x vezes 1
vezes 1 mais 1 sobre x. Mano, nesse aqui, pra você fazer desse jeito aqui, você teria primeiro que, sei lá, faturar um pouquinho, deixar assim. Aí, se o x, aqui ele tá querendo o x tendendo a zero. Então, se o x tende a zero pela esquerda, aí vai ser um número negativo. Então, aqui vai ficar menos x, porque menos de um negativo fica positivo. Que aí é isso que o treco faz. Aí, com isso, a gente descobre que o valor de x é igual a menos x menos 1. Aí, zero, então é menos 1. E aí também a gente faz a mesma coisa quando x tende a zero pela direita. Aí fica x positivo, vezes x mais 1 sobre x. Aí isso aqui vai dar x mais 1, que aí vai ficar 1. Então é menos 1 e 1, que são os valores. Mas, como o limite de x tendendo a zero pela direita é diferente de x tendendo a zero pela esquerda, o limite não existe. Ela não falou isso na aula, mas tanto faz. Eu sei, então eu vou falar que eu sou cabaço e vocês que se danem. Aí é assim que se faz um gráfico. Tipo, ele, quando está aproximando do zero, ele pela esquerda, ele se aproxima do menos 1. E quando ele está indo pela direita, aí ele chega no 1, como a gente achou aqui. Aí, né? Alegria, uau, acabou a aula de cálculo.